Em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz-nos o seguinte: Conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza fosseis enriquecidos. A maior riqueza, porque é eterna, consiste em possuir Cristo. O ato do Senhor Jesus, ao despojar-se da sua majestade e glória, o fez pobre, somente com um objetivo: fazer-nos a nós ricos. Mas em que sentido, irmãos? Avaliamos a riqueza de alguém pelos bens que possui. Estará correta esta forma de avaliação? Sim. Dentro de uma perspectiva material, mundana, está correto. Mas como será que Deus avalia a riqueza de cada homem? Na parábola do rico insensato, que encontramos em Lucas capítulo 12, versículo 20, aos olhos do mundo e aos seus próprios olhos, este homem era rico e de nada nem de ninguém precisava. Mas aos olhos de Deus, ele era um louco, um miserável, um cego, despido da graça de Deus. E porquê? Porque Deus avalia a riqueza de alguém não pelos seus bens materiais, mas pelos valores morais e espirituais que possui. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são estes pobres de espírito? São aqueles que se humilham diante do Senhor. São aqueles que reconhecem que necessitam da misericórdia e da graça de Deus. É esta humildade e este reconhecimento que fazem do ser humano um pobre de espírito, mas e ao mesmo tempo um ser bem-aventurado. A felicidade de ter Deus em nossa vida é a maior riqueza que nós podemos possuir. É louco quem pensa que não precisa de Deus e confia nos bens do mundo, nas riquezas, para satisfazer as suas necessidades e alcançar a felicidade. É louco quem não se compadece das necessidades e dos sofrimentos alheios, vivendo obcecado pelos bens materiais. E mesmo que seja rico, é um miserável, é um pobre, cego e nu. Visto que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos nós, todo o mundo, carece de misericórdia, de perdão e de amor. Temos necessidade de Deus, sem o qual nenhum homem é rico, nenhum grau de felicidade é possível. Os materialistas, os mundanos, os que negam a existência de Deus, os que recusam receber a Cristo em seus corações, dizem: sabedoria, força e riqueza, se eu tivesse estas três coisas, seria o homem mais feliz do mundo. Tudo quanto o ser humano possa adquirir e possuir, seja sabedoria, riqueza, poder, todas estas coisas, sem Jesus, não trazem nem alegria, nem felicidade permanente, porque a vida do homem não consiste da abundância das coisas que possui. Lucas capítulo 12, versículo 15. Certa senhora herdou uma fortuna. Construiu uma esplêndida mansão e deu-lhe este pomposo nome: Satis Domus, que significa casa da satisfação. Ela pensava que ali seria totalmente feliz
e que agora possuía tudo quanto o seu coração poderia desejar. Pouco tempo depois, para surpresa de muitos, foi encontrada morta dentro da Satis Domus. Tinha-se enforcado. Porquê? Insatisfação total. Insatisfação total. Sem Deus, a vida perde o seu sabor, o seu propósito, não tem sentido e tudo acaba por ser enfadonho e aborrecido e conduz a atos, às vezes, deslocados. As coisas materiais não podem saciar as carências espirituais. Não podemos satisfazer a sede da alma, alimentando-nos com os bens do mundo. Não podemos saciar a fome do espírito com as riquezas desta vida. As próprias riquezas do mundo são instáveis. Paulo dizia a Timóteo: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus. Que pratiquem o bem, que se enriqueçam de boas obras, que sejam liberais e generosos, entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 17 a 19. Perante tão grande realidade, Jesus diz o seguinte: não ajunteis para vós tesouros na terra. São palavras de Jesus Cristo. Onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. De certa maneira, este princípio foi focado aqui, esta manhã, no estudo da Palavra de Deus. Porque realmente, quando os homens pensam só nos bens materiais, pensam só em enriquecer, em dinheiro, em ouro, em bens preciosos, eles estão a substituir Deus por um outro Deus ao qual se submete. E sabem que nome tem este Deus? Mamon. Mamon é o nome desse Deus, que é o Deus das riquezas que os homens adoram. Os bens materiais que os homens adoram é representado por este Deus, Mamon. É outro Deus. Podemos ter outro Deus a par com Deus, diante de Deus, em lugar de Deus? Qualquer um pode. Mas é a sua destruição total. Aqueles que não têm temor a Deus, que não veem em Cristo o único caminho para a sua salvação, sejam pobres, remediados ou ricos, todos são uns miseráveis, cegos e nus, porque estão despidos de Cristo e assim desprezam a maior riqueza que jamais alguém poderá alcançar, a qual consta de paz, alegria, felicidade e da graça de Deus. Aqui e agora. E depois, na eternidade com Cristo. Pela graça sois salvos, diz a Sagrada Escritura, em Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O que quer dizer isto? Não vem de vós? Não vem das riquezas, não vem dos bens que se possa possuir, não vem daquilo que se possa ajuntar, não. Isto, a graça vem de Deus. A salvação vem de Deus. Sem Deus, todos estão condenados à perdição eterna. Todo homem pode ser verdadeiramente rico. Todo homem pode ser verdadeiramente rico. Jesus deixou toda a sua glória, despiu-se de toda a sua vestimenta de soberano e senhor. Ele se fez pobre
e se humilhou por amor de nós. Tomou a condição de servo e, como tal, foi obediente até à morte, e morte de cruz. Por que razão Jesus fez tudo isto? Jesus era o Senhor de todas as coisas. E ainda, para resumir, de certa maneira, Jesus era Deus e despiu-se da sua glória, da sua condição, para naquela cruz dar a sua vida por nós. Ele se fez pobre e se humilhou, foi humilhado por amor de nós. Tomou a condição de servo e, como tal, foi obediente até à morte e morte de cruz. Até à morte e morte de cruz, que era a morte mais horrível que poderia haver. Por que razão fez Jesus tudo isto? Ele viu a nossa miséria, a nossa pobreza, a nossa cegueira e nudez, pois por causa dos nossos muitos pecados estávamos destituídos da glória do Senhor, e sendo Ele rico, por amor de nós se fez pobre, para que pela sua pobreza fôssemos nós enriquecidos. Na sua humildade estava a nossa exaltação. Na sua morte estava a nossa vida. Na renúncia da sua glória estava a nossa glória perdida por causa da nossa rebeldia contra Deus. Na sua pobreza estava a nossa riqueza. Na sua pobreza estava a nossa riqueza. Ter Cristo, irmãos, não esqueçamos isto. Ter Cristo em nossa vida é ter a maior riqueza que alguém poderá desejar, porque ter Cristo é ser herdeiro da vida eterna. E quem não daria toda a sua fortuna para nunca morrer? Pode-se comprar a salvação? Não. Poderá alguém ter um lugar cativo no céu, por muito rico que seja? Não. Mas ter Cristo em nossa vida, como Senhor, é juntar um tesouro no céu, onde nada o pode minar, porque é uma herança incorruptível. É a herança daquele que, sendo rico, por amor de nós se fez pobre. É uma herança espiritual e eterna. Notem as palavras de Tiago. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres quanto ao mundo para fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? É uma pergunta que Tiago faz. Não é verdade que Deus escolheu? E fomos chamados e aceitamos. Pedro diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada nos céus para vós. A nossa herança está lá. Se permanecermos fiéis até ao fim, chegamos lá e é nosso. Herdamos a eternidade, herdamos todos os bens futuros, tudo que possa vir é para nós, porque Deus é o nosso Deus e o Senhor de todas as coisas, e Cristo nos ganhou essa maravilhosa condição que nos espera na eternidade. Ali nos céus será a nossa pátria. Para alcançarmos o céu, Jesus se fez pobre. E na sua pobreza nos fez herdeiros da vida eterna, para podermos chegar em segurança à terra prometida onde Deus nos espera. E ali podermos usufruir de toda a sua riqueza celestial. Uma riqueza, irmãos, notem, não esqueçam, uma riqueza incorruptível, sem comparação e eterna. Amém?